diário de obra! E aí, o que você tem pra mostrar pra gente hoje, amor? Deixa eu ver, gente. Acho que da última vez eu falei de algumas atualizações. Hoje nós temos o nosso box do banheiro. Tcharam! Até o teto. Ele tá assim porque o Alex quis estrear ele, tomou banho aqui. Aprovado, né, amor? Aprovadíssimo. Gente, lá dentro fica um forno. Eu tive até que diminuir a temperatura do chuveiro, porque ele isola muito bem. E daí, mostra aqui os detalhes pro pessoal, amor. Materialzinho branco você escolheu pra gente, né? Toda a base dele é branquinha, então a gente escolheu até o teto. Ali ele quebrou um pouquinho do roda-teto aqui do banheiro, mas não tem problema, porque a gente vai reformar. Mas gostei, são duas folhas, ó. Ele abre bem, então uma pessoa... Eu sou mais fortinha do que o Alex, ó. Eu passo aqui normal. Então, suave aqui. A abertura que a gente tem no box é muito boa. Você fecha. Aprovadíssimo. Ó, ele deu uma cara melhor para o nosso banheiro, inclusive, né, amor? Com certeza, ficou maravilhoso. Ficou bonito. Depois a gente filma de dia sem estar todo esfumaçado aí pra você. Exato. Aí, outra novidade é as portas aqui, ó. O Alex, ele fez uma primeira pintura com uma tinta. Qual que é o nome da tinta, amor? A tinta Sempre Branco da Souvenir, ela é uma tinta de base solvente, no caso, então tem um cheiro bem forte, Ela tem né, um cheiro amor? forte. Sabe aquele cheiro que você sente em lugar que pinta carro? É esse cheiro, é um cheiro bem forte, assim. Eu gosto, mas é um cheiro forte. Aí, o Alex, ele passou uma primeira mão aqui na porta, esses detalhes ainda não, né, amor? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado, gente, porque como a gente já colocou o piso vinílico, como vocês podem ver, a chance de manchar o piso é bem grande. Que são mais papéis, né? Isso, são papéis, né? Então. Até porque a gente não fez a limpeza daqui ainda, a gente quer terminar de fazer essas miudezas, né, esses detalhes, porque a gente decidiu que a gente só vai se mudar com os móveis planejados, né, amor? Exatamente. A gente vai segurar um pouquinho mais lá no aluguel que a gente tá, né? Fala, galera. Pra daí mudar depois dos móveis planejados, porque é algo que faz bastante sujeira também. Provavelmente vai gerar uma necessidade de reparo nas tintas, porque conforme eles vão instalando, gente... Qualquer instalação que tem, acaba tendo uma danificação da pintura, né, amor? Exato. Então, tipo, por exemplo, os rodapés que a gente instalou aqui, eles são menores do que os rodapés que tinham aqui. Então, a gente já tinha pintado, instalou. Então, se você der um zoom aqui, ó, você vê que tem uma sobrinha de rodapé com tinta antiga. Então, esses detalhes a gente vai precisar fazer com bastante cuidado, né, amor? Exato. Um outro detalhezinho de teto também, que a gente pôs a fita, passou a mais. Isso, rebarbinho. A gente não vai repachar teto, então a gente vai usar, inclusive, esse roda-teto que ela tinha deixado aqui na casa. Então a gente gostou bastante desse roda-teto, então a gente não quis mexer aqui na sala. Não, ficou bom demais, ó. Só que parece uma coluna romana o negócio, ó. Ele ficou bem bonitinho. Aí essa porta aqui da entrada você pintou também, né, amor? Também. Aqui foram duas demãos. Ela tá bem mais craqueladinha porque é uma porta de madeira. Vocês viram antes como que tava, né? Então é escuro. Isso. Como é escuro, daí a primeira demão nem parecia branca, agora tá começando a dar uma carinha. Na terceira demão vai ficar bem mais legal já. Tanto ela quanto aqui, ó. Essa então, divisória aqui, ó. Mostra aqui, amor. Aqui dá pra ter uma ideia da diferença, ó. Aqui tem duas demãos, vem pra cá, amor. Aqui tem uma só. E dá pra ver, ó, que ela é marrom. Daí dá pra ver que, tipo... Ainda. Exatamente. Aí vai ter mais uma demão, então aqui que a gente toma cuidado também, né? Porque ela pode cair no piso aqui também. Exato. E outra novidade que a gente tem é a nossa porta. Aí, mostra lá. Aqui, ó, essa ficou um show. Uma porta camarão com vidro canelado. Aquelas que a gente vê bem em blog mesmo. A gente recomenda muito o lugar que fez, porque foi o melhor orçamento, né, amor? E eles fizeram do jeito que eu pedi, porque eles fizeram com a base branca, igual a do box do banheiro, o vidro canelado e esse espacinho aqui, ó, é o espaço para o nosso gato passar. Então eu pedi para eles colocarem uma abertura na porta, porque a areia do Léo, ela vai ficar lá na lavanderia. Então ela ficando lá na lavanderia, o Léo, ele consegue transitar entre os ambientes de boa, ele consegue passar por aqui. Depois a gente vai até colocar uma portinha, né, mais bonitinha para ele passar. Exato. Mas eu gostei muito dessa solução, ficou bem bom. Se ela fosse até o teto, seria uma porta muito grande, então isso aqui é uma baguete, que eles chamam. Aí eles colocaram essa baguete aqui, e aqui eles colocaram a porta de acordo com a altura dessa porta que a gente tem da entrada da cozinha.
Então, as duas têm a mesma abertura, né? Tem a mesma altura, na verdade. Eu gostei bastante, ficou bem bonito. E é justamente essa porta que conseguiu atender esse espaço que a gente tem. Porque muita gente pode querer colocar esse espaço aqui para ter uma porta para abrir, né? Aquela porta de correr. Exato. Só que como aqui a gente vai ter o fogão e do outro lado a gente já tem a pedra, a gente não teria esses espaços aqui do lado desse muro. Então a gente preferiu essa porta camarão justamente para eles colocarem no meio. E a abertura dela é por aqui, ó. Então não vai ter problema porque a gente não vai ter móvel nessa parte aqui. O que a gente vai ter vai ser o nosso varal mesmo, que a gente vai colocar aqui. E a gente vai prender as nossas vassourinhas na porta e colocar a linha do Léo. Então esse espaço aqui ele tá livre. E essa abertura que a gente pediu para eles colocarem a porta ficou bem ocupada. Porque o móvel, quando ele chegar, ele vai bater exatamente aqui, né, amor? Exatamente. E vai ser com uma profundidade bem pequena, então ele não vai tampar muito a porta, vai ficar bem bonito. A luz que passa dali pra cá é muito boa. Aí essa janela aqui também é uma coisa que a gente vai fazer a pintura, né, amor? A gente vai pintar com essa mesma tinta. A gente comprou uma outra tinta que a gente tinha mostrado naquela compra na Leroy. Eu vou deixar o link aqui. Mas aí a gente vai usar essa tinta pra deixar tanto essa janela quanto as janelas dos quartos. E ali, ó, mostra ali, amor. E a da sacada também, branquinhas. Porque a gente vai tentar deixar tudo renovado. Exato. E o legal dessa tinta da Souvenir é que o nome dela é sempre branco, né, amor? Uhum. Então, o diferencial dela é que não é amarela, gente. Se vocês verem muitas tintas que a gente passa numa qualidade um pouquinho mais simples, ela amarela com o tempo. É o caso justamente das portas aqui. Elas já estavam mais amareladas. No apartamento que a gente mora também muito frequente as portas dos halls, a gente vê elas ficarem amarelinhas. Então essa da Souvenir ela é muito boa porque ela mantém branco, tipo eles garantem assim por 10 anos o negócio branco. Então vale muito a pena investir numa tinta boa porque facilita na sua pintura e facilita para você ter um resultado mais duradouro ao longo do tempo, né? Exato. Aí aqui um itemzinho da Shopee, ó, que a gente comprou esse tapetinho aqui. Que vocês viram que a gente manchou um pouquinho a pedra, mas não dá nem pra ver mais a mancha, né, amor? Ficou bom ali a mancha do banheiro. Isso, ela tá clareando mais. Aí pra colocar a esponjinha e algumas loucinhas que a gente tem aqui, porque a gente tá comendo algumas coisinhas aqui. Então a gente comprou esse tapetinho de silicone que eu vi na Shopee, eu achei bem bom, B. Gente, coloca aqui, eu falei B, porque eu tô acostumada a falar com meu marido assim. Então, ficou bem bom, ó. Ele tem essa parte aqui que escoa a água. Genial. E a gente achou bem legal. Uma coisa que a gente planejou fazer hoje que a gente não conseguiu foi a impermeabilização. E a gente vai impermeabilizar as pedras que tem aqui, tanto no banheiro quanto na cozinha e na lavanderia. Então, essa é a etapa da mudança que a gente está fazendo, gente, da obra, porque a gente vai fazer essas pequenas coisas e como a gente sabe que a gente vai precisar fazer muita coisa, aí a gente vai esperar de fato os móveis planejados. Ó, outro detalhe que a gente quer fazer também aqui, ó, esse rebarbinho aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó, entre o revestimento e a parede, o nosso pedreiro, ele não passou uma massinha aqui pra ficar bonitinho, então a gente vai ter que passar, né, amor, pra ficar bonitinho, tanto aqui quanto ali em cima. Por quê? Porque aqui na parte de baixo vai ter uma madeira, né? Uma prateleira que a gente pediu para eles colocarem aqui nos móveis planejados. Aí a gente estava pensando em fazer com gesso, porque gesseiro, por que pareça, é uma coisa difícil de arranjar, tá, gente? Tipo, gesseiro você vai achar gesseiro, mas a gente quer fazer bosserie. Mostra ali a parede. A gente fez um desenho na parede. Não é bosserie de verdade, tá, gente? Isso é um desenho feito com fita crepe. Que é mais ou menos o desenho, mais ou menos não, é basicamente o desenho que a gente quer pôr aqui na parede. E aí a gente está em busca de um gesseiro, só que o gesseiro ele normalmente faz aquele rebaixamento de teto, faz algumas coisas específicas. Pelo que eu vi, os gesseiros no qual eu tentei orçar, eles não entendem muito de bosserie. Então, tem muita gente que faz bosserie sozinho, então a gente vai ver se a gente consegue colocar uma bosserie de um outro material. Aí a gente vai mostrar pra vocês nos próximos capítulos, né, amor? Exatamente, porque daí a gente vê algumas empresas que fazem só boiserie, né? E outras que daí é o gesseiro mesmo que ele vai fazer, tipo, os reparos, alguns que a gente precisa pra lá, inclusive, Exato. né? Mas não é todos que vão desenhar o boiserie, te falar de estética e tal. Então isso aí você ou procura um profissional ou talvez compra mesmo faz, e né? você mesmo faz, que a gente tá cogitando. Muito tutorial do pessoal fazendo. E um detalhe, gente, tanto o box quanto a divisória
a divisória da porta, né, a porta camarão, e a nossa sacada, a gente orçou com a RD Esquadrias, é uma empresa de esquadrias de vidros que fica na Vila Prudente aqui em São Paulo. Eu gostei muito do orçamento deles e do atendimento deles até então, porque eles foram bem rápidos, eles foram bem responsíveis quando eu fiz o orçamento. Eu tinha feito o orçamento com outras empresas, então eles foi o mais custo-benefício e o melhor atendimento de fato, porque essa porta camarão ela não é tão barata, tá, gente? E não é todo mundo que faz. E não também. é todo mundo que faz. Principalmente com vidro canelado, isso, exato. né? Você não vai ver toda empresa que faz porta camarão com vidro canelado a um custo-benefício, tá? Não é barato, mas pra gente compensou bastante, porque eles fizeram do jeito que a gente queria, com a abertura que a gente queria, dentro do que cabia no nosso bolso, além da a sacada de vidro também a gente orçou com eles. É um outro profissional que trabalha junto com eles que veio aqui medir, mas são eles que vão vir instalar no dia, acho que vai ser em mais de uma etapa, mas eu mostro pra vocês. Mas eu indico bastante, vou deixar o contato deles aqui embaixo, tá? O site. É mais uma empresa que a gente procurou pelo Google, então a gente olhou pelo Google, olhou mais ou menos as regiões que eles atendiam para ver se eles vinham até aqui. Eles atenderam a gente super bem, eu só tenho a elogiar, tá, gente? E o gesseiro que a gente achou no Google tá com muito serviço, então ele não conseguiu atender a gente. Isso, o gesseiro que eu procurei, ele tá com muito serviço, então ele não conseguiu me atender e eu vi que ele não estava muito responsível quanto ao Bolseri, por isso que eu falei que é um pouco complicado. Mas é o único profissional que a gente teve dificuldade. O restante, ó, todos que a gente achou pelo Google, e a gente vai deixar tudo indicado aqui, foram excelentes, né, amor? Com certeza. E esse é o vídeo de hoje, né? Pro próximo, talvez dê mão de tinta, talvez a impermeabilização, e a gente mostra pra vocês como que faz e tudo bonitinho pra ensinar aí e não manchar, como certas pessoas esquecem as coisas em cima, pelo amor de Deus, né, gente? Até o próximo, né, amor? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.